Oi, Conselho de Serviço Social, meu nome é Natália, sou professora de Serviço Social para concurso, uma das administradoras do site Conselhos de Serviço Social e também sou servidora pública. Atualmente sou assistente social da Câmara Legislativa do Distrito Federal e estou aqui para que a gente possa ter a nossa aula. Antes de começar a nossa aula, eu quero falar algumas coisinhas para vocês, alguns recadinhos. Essa aula veio de um projeto de 2 dias de mentoria gratuita, onde nós trabalhamos nesses 2 dias resoluções do Cefes e legislação previdenciária, que ficou a cargo da Kelly. E eu fiquei com resoluções do Cefes. Nesses 2 dias, nós colocamos nos grupos o caderno de questões, caderno comentado, os áudios, material de apoio, tudo isso para te ajudar a atingir o seu objetivo de se tornar aprovado, então de aprender esses temas de modo simplificado, de modo fácil. Nós objetivamos com isso te mostrar como o processo de mentoria é um processo profundo, um processo que de fato pode levar você à sua aprovação. A mentoria ela vai mudar o modo com que você estuda. E por que eu estou falando isso? Porque ele é um processo que tem diversas fases que vão auxiliar na consolidação do seu conhecimento. Vou explicar um pouco para você sobre. Na mentoria, você começa tendo acesso a mais de 40 videoaulas, então você vai poder ter aula dos temas mais cobrados em concursos, assistir quantas vezes quiser, e isso vai solidificar todo esse conhecimento com técnicas, com dicas, com mapas mentais, vai solidificar na sua mente o que de fato é cobrado nas provas. E aí você começa a ter acesso a essas aulas a partir de janeiro. Teve acesso às aulas gravadas, você vai ter acesso durante um ano. Em fevereiro começa a nova fase da mentoria. Como seria essa nova fase? Você vai receber diariamente caderno de questões dos temas mais cobrados. Cada questão é detalhadamente comentada em áudio. Então a gente não só envia o caderno de questões, mas a gente manda os áudios falando: olha, questão tal, é assim por causa disso, o autor diz isso, observa, você tem que saber essa dica, você tem que observar esse ponto aqui. Então você vai ouvindo e aquilo ali vai fixando para você não esquecer mais de modo nenhum. Você também tem um fórum de dúvidas com os professores à noite, de segunda a quinta, onde você pode dizer: eu não entendi isso, eu quero que você explique novamente isso. Você pode questionar quantas vezes você quiser para aprender. O nosso objetivo é fazer com que você aprenda e, de uma vez por todas, seja aprovado. Além disso, você tem uma parte de motivação de leitura com livros, com artigos do que de fato é cobrado nos concursos. Ou seja, é um processo muito completo, muito rico e que levou diversos alunos no Brasil a serem aprovados e você vai ser o próximo. Então, assim, faz a sua matrícula na mentoria. A gente está aqui no mês de novembro, agora 2023, então nós estamos no mês da Black e está com um mega desconto. As 50 primeiras vagas estão com um desconto muito grande, você não pode perder, porque a sua chance de participar de um processo completo não é só um curso. A mentoria é muito mais do que um curso, é um processo de aprofundamento que vai levar à sua aprovação. Então, os 50 primeiros alunos têm um mega desconto. Faz a sua matrícula, garante a sua vaga e já começa 2024 com tudo, estudando conosco. Bem, eu vou falar agora sobre o tema resoluções do Cefes. Eu trouxe aqui pontos que são muito cobrados nas provas e eu espero que você goste. E eu quero também que você comente aqui o que você achou, se ficou claro para você a nossa explicação. E eu espero que essa aula enriqueça e te ajude muito, tá bom? Vou colocar aqui a nossa apresentação. Vamos lá, meus amores. Vocês estão vendo aqui resoluções do Cefes. A gente vai começar com essa resolução, a resolução 582 de 2010, que ela vai falar sobre o processo de transferência e cancelamento do registro profissional. Bem, e tem um ponto que é cobrado muito nas provas, que é esse que eu coloquei aqui. Quando a gente vai falar de transferência, como é que se faz para fazer uma transferência? Eu solicito no CRES onde eu estou, ou eu solicito lá no CRES onde eu vou? Então imagine você trabalha na sua cidade como concursado. E aí você passou em outro concurso, em outra cidade, ganhando 10 vezes mais. Então aumentou muito o salário. Como é que você vai fazer para solicitar essa transferência? É simples, meus amores. A resolução 582 de 2010, ela fala que esse processo de transferência, ele pode ser solicitado tanto no CRES de origem quanto no CRES de destino. Então, você pode solicitar tanto na cidade na qual você está vinculado no momento, como você pode solicitar para a cidade para a qual você vai. E eu uso, inclusive, o meu exemplo para vocês. Por exemplo, o meu primeiro concurso foi num CAPS de um município do estado do Piauí. Eu sou do Piauí, então meu primeiro concurso foi lá. E nesse concurso, eu era vinculada ao CRES Piauí.
Depois eu fui nomeada no concurso da UFRN, que é que eu fiz? Eu pedi transferência para o CRES Rio Grande do Norte, né? Chegando lá, eu só pedi minha transferência chegando lá. Então eu não fui lá no CRES Piauí pedir a transferência, eu pedi lá no próprio CRES Rio Grande do Norte. Para vocês entenderem que pode ser feito nos dois lugares. Eu poderia ter solicitado lá no CRES Piauí? Poderia, sem problema nenhum, mas eu solicitei lá no CRES Rio Grande do Norte também. Quando eu vim para o DF, né? Quando vim assumir o concurso da Câmara Legislativa, fiz o mesmo procedimento. Solicitei aqui no DF minha transferência. Mais grave isso, você pode solicitar tanto na cidade de origem, né, lá no CRES de origem, quanto no CRES de destino. Jamais caia na pegadinha que as bancas colocam de dizer que é somente no CRES de origem. É no CRES de origem e no CRES de destino, tá certo? Outro ponto que é importante você lembrar dessa resolução é sobre o cancelamento do registro. Muitas vezes a nossa categoria tem pessoas que estão desempregadas, então não estão trabalhando, não estão conseguindo pagar anuidade. Como é que vai fazer? Como é que essas pessoas devem fazer? Gente, a resolução é clara ao dizer que qualquer pessoa pode solicitar o cancelamento da sua inscrição. Quando você cancela a inscrição, você não vai ter mais que pagar a anuidade nem as taxas. Enfim, cancela a sua inscrição. Mas existe um pré-requisito básico para se cancelar a inscrição. Você não pode estar trabalhando como assistente social, você não pode estar exercendo a função de assistente social. Se você exerce essa função, você não pode cancelar a sua inscrição. Você só pode cancelar se você não estiver atuando como assistente social. E quando você cancela, você tem que pagar alguma coisa? Sim. Às vezes fica algum débito, alguma coisa ali para você pagar e você tem que arcar com isso. Vou exemplificar para você. Eu sou vinculada, como eu falei para vocês, atualmente no CRES aqui do Distrito Federal. Então, imagine que em 2024 me deu a louca, eu quero largar a câmera, eu digo, não vou mais, não quero mais, agora eu vou voltar lá para o Piauí, vou para o litoral, vou viver da minha arte, se bem que eu não sou artista, mas enfim, imagine que eu pense isso. Só que eu tomei essa decisão em março de 2024. Olha só, se eu tomei em março de 2024, eu vou ter que pagar os meses referentes a janeiro, fevereiro e até março. Então, eu vou ter que pagar o que ficou de débito desses meses até o momento onde eu tomei a decisão. Então, tudo que é posterior à decisão que ficou de débito, você paga. Então, é esse ponto que eu queria trazer, né, sobre a Resolução 582 de 2010. Eu espero que isso tenha ficado claro, mas eu vou falar sobre mais resoluções, tá bom? Fica aqui na nossa aula e eu espero que você esteja gostando. Vamos lá. Vamos falar sobre uma resolução recente, que é a Resolução 1014 de 2022, que ela vai falar sobre a inscrição secundária e sobre o que é uma atividade eventual. Primeiro, eu preciso que você entenda que, por exemplo, eu, Natália, atualmente, como falei para você já mais de uma vez, estou aqui em Brasília, trabalho na Câmara Legislativa. Como eu só tenho um vínculo aqui em Brasília, o meu CRES aqui, o meu CRES principal, o CRES primário, né, é o qual? É o CRES DF. Então, assim, é o CRES DF, esse é o CRES ao qual estou vinculado, é o meu CRES primário. Mas vamos imaginar que eu, Natália, consiga um trabalho em alguma cidade aqui do Goiás. Então, eu vou trabalhar em alguma cidade do Goiás. Como é que eu faço, então, se eu vou trabalhar em alguma cidade do Goiás? É necessário que eu observe quanto tempo vai demorar essa atividade. Eu vou ficar lá no Goiás menos de 90 dias ou mais de 90 dias? É isso que a nossa legislação fala. A resolução 1014 vai colocar, pessoal, a seguinte coisa. Se você trabalha dentro de um ano, um período de superior a 90 dias, você tem que fazer uma inscrição secundária. Mais uma vez, se dentro de um período de um ano você trabalhou mais do que 90 dias, você tem que fazer uma inscrição secundária, tá certo? Então, no exemplo que eu trouxe para vocês, imagine que eu estou trabalhando aqui no Goiás e no DF ao mesmo tempo, estou trabalhando tem 100 dias. Então, em 2023, eu trabalhei 100 dias, tanto no Distrito Federal como na cidade do Goiás. O que eu tenho que fazer? Eu sou obrigada a ter uma inscrição secundária, ou seja, eu sou obrigada a me inscrever no CRES Goiás. Eu não posso ter somente a minha vinculação no CRES DF, eu tenho que ter a minha inscrição também no CRES Goiás. Então, isso acontece em diversos lugares, onde, por exemplo, tem muitas cidades que têm municípios muito próximos, mas que um município é de um estado e o outro município é de outro. Então, assim, é importante a gente ter em mente isso. Quando eu atuo em locais diferentes, e que, além de ser locais diferentes, são locais que pertencem a CREs diferentes, e a minha atuação se dá por um período maior do que 90 dias, dentro de um ano, eu tenho que ter uma inscrição secundária,
tá certo? Vou dar mais um exemplo para clarificar ainda mais para vocês. Eu sou de Teresina e Teresina tem uma cidade que fica colada a ela chamada Timon, que o que separa Teresina de Timon é uma ponte. Então tem muitos assistentes sociais que trabalham em Teresina e trabalham em Timon. Só que Timon é uma cidade que pertence ao estado do Maranhão, não é mais Piauí. Atravessou uma ponte, já não é mais Piauí, sim Maranhão. Os assistentes sociais que trabalham tanto lá, né, em Teresina, como trabalham nessa cidade de Timon, se eles fizerem essa atividade por mais de 90 dias dentro de um ano, eles têm que ter a inscrição secundária também em Timon. Lembre-se, eu quero que vocês se atentem a um detalhe, que foi algo até que os alunos perguntaram na aula, não é você só trabalhar em cidades diferentes. Porque, por exemplo, uma pessoa pode trabalhar em duas cidades dentro de São Paulo, mas ali ela está sob a jurisdição do CREA São Paulo. É trabalhar em cidades diferentes, em locais diferentes, e esses locais diferentes têm jurisdição diferente. Geralmente são locais que ficam num estado e outro no outro. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Piauí e Maranhão, só exemplificando, tá? Mas podem ter outros exemplos. Então, lembre-se, se você exerce sua atividade em dois lugares diferentes, que pertencem a CREs diferentes, por mais de 90 dias durante um ano, você é obrigado a ter inscrição secundária, tá certo? E quando é que você não é obrigado a ter essa inscrição secundária? Quando a atividade que você desenvolve, ela tem um tempo inferior a 90 dias corrido. Então, vamos imaginar que num exemplo que eu dei aqui para vocês de Brasília e Goiás, eu trabalho 10 dias aqui em Brasília, 20 no Goiás, e aí fico fazendo isso e a somatória desse tanto de dia que eu trabalhei não dê 90 dias. Se não dá 90 dias, eu não preciso ter a inscrição secundária. Ficou claro para você? Se não tiver ficado, você pode colocar nos comentários que eu vou tentar te auxiliar ainda mais nesse processo, tá certo? Outro ponto que a gente vai ver é sobre a Resolução 493 de 2006, que é uma resolução que traz pontos interessantíssimos para a nossa atuação. Nessa resolução se coloca o que o nosso local de atendimento deve ter, onde eu trabalho, o que deve ter para eu atender o usuário. Que é importante que você grave isso, que isso esteja bem fixado na sua mente. Bem, a resolução diz que primeiro a gente tem que ter iluminação adequada, tanto para o trabalho diurno como para o trabalho noturno, de acordo com a organização institucional. Eu quero que você compreenda que nem todo serviço funciona somente durante o dia. Então, tem serviços que funcionam durante o dia e serviços que funcionam durante a noite. Então, imagine uma instituição que tem um serviço social lá durante a noite, se não tiver iluminação, como é que eles vão trabalhar? Então, não faz sentido. Então, o local onde se faz atendimento, ele tem que ter iluminação adequada, tanto para atendimento diurno como para atendimento noturno. Outro ponto que é importante é que tem que ter uma ventilação adequada. Ventilação adequada para que você, assistente social, possa fazer tantos atendimentos rápidos. Então, chega ali um usuário que é uma informação rápida, você possa prestar esse atendimento rápido, mas também você tenha como prestar um atendimento de portas fechadas e mais demorado. Então, você não vai ficar atendendo uma pessoa num ambiente abafado, sem ventilação. É muito importante para você e para o usuário que tenha uma ventilação adequada. Gente, e esse daqui é o queridinho dos concursos, olha só, vou até fazer um coração, não sei fazer direito, mas enfim, é o queridinho dos concursos. Um local de atendimento, ele tem que ter recursos que garantam a privacidade do usuário. Lembre-se sempre que o usuário ele já passou por diversas violações. Ninguém procura o serviço social porque está tudo bem, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Alguém, quando vai procurar o serviço social, porque de fato já teve os direitos violados e aconteceram diversas coisas. Então, é um momento de vulnerabilidade ali para o usuário. Ele tem que ter um espaço onde ele possa ter uma escuta qualificada e ele tem a garantia da privacidade para que o que ele colocar durante aquele processo ali seja preservado, durante aquele momento de fala e de escuta. Então, sempre coloque isso, que o local de atendimento tem que ter recursos que garantam a privacidade. Outro ponto importante que tem que ter é um local para guardar os arquivos. Então, a instituição onde você trabalha tem que ter um local para guardar os arquivos, tá certo? Aqueles arquivos que só podem ser acessados por assistentes sociais, que são de caráter reservado. E aqui tem uma grande pegadinha mesmo. Vamos lá. É muito comum as provas colocarem que os arquivos devem ficar na mesma sala que você, ou então que os arquivos devem ficar na mesma sala que ocorre o atendimento. E está errado. Não, não e não. Não tem essa obrigatoriedade. A resolução é clara a colocar que os arquivos eles podem ficar num local separado, desde que esse local onde os arquivos estão
resguarde o sigilo profissional, ou seja um lugar de acesso somente do serviço social, onde somente o serviço social vai acessar para ter aquelas informações. Então, não precisa o arquivo estar na mesma sala que você, não precisa o arquivo estar na mesma sala que atendimento, mas é necessário que esse arquivo ele esteja num local onde o assistente social pode acessar e seja um local sigiloso, um local onde não vai estar todo mundo transitando, não está todo mundo mexendo, é um local onde as informações que estão contidas naqueles documentos ali estejam seguras, tá certo? Então não caiam na pegadinha que tem que estar no mesmo lugar e também nem coloquem que podem estar em qualquer lugar. Lembre-se que o local onde os arquivos ficam é um local onde resguarde o sigilo profissional, onde aquela documentação não vai ser exposta, certo? E aqui é um ponto também que eu quero falar, é que eu já vi questões dizer, por exemplo, que para realizar o atendimento a gente tem que ter uma tecnologia de ponta, a gente tem que ter computador, mesa, ar-condicionado, e muitas vezes a gente, pelo nosso dia a dia, a gente pensa assim, talvez tenha que ter isso mesmo. Mas não, gente, as características são essa, iluminação, ventilação, recurso para garantir a privacidade e um espaço para guardar o material técnico de caráter reservado, tá? Então, isso aqui é o que deve ter num local que vai realizar um atendimento. E lembre-se dessa pegadinha aqui do arquivo para você não cair de jeito nenhum. Gente, outra resolução que a gente vai falar agora é a resolução 569 de 2010 e eu quero facilitar a sua vida. Eu quero facilitar a sua vida de uma vez por todas. Concurseiro, olha aqui para mim, olha bem para mim. Se você encontrar na sua prova em algum momento colocando que assistente social pode fazer terapia no local de trabalho, ou seja, pode atuar como terapeuta, está errado, absurdamente errado. Nós não somos terapeutas, nós não fazemos terapia com os usuários, isso está errado. Nunca, nunca, nunca coloque isso na sua prova. A resolução veda de modo claro e objetivo. A resolução diz que realização de terapia não é nem competência e nem atribuição nossa. Mais uma vez, não é nem competência nem atribuição nossa. Então, nós não podemos fazer esse tipo de prática. E o que é que se considera terapia na resolução? Qualquer intervenção profissional que vá tratar problemas somáticos, psíquicos, psicossomáticos, causa e sintoma, atividades que têm um fim medicinal, curativo, psicológico, psicanalítico, que atuem sobre a psique, nada disso nós podemos fazer, porque isso se considera terapia. E mais uma vez aqui o que está colocado no artigo 3º dessa resolução, nós somos vedados de vincular ou associar a nossa profissão, o exercício da nossa profissão à atividade definida como terapêutica, tá certo? Ah, Natália, mas eu vi um curso. Não, tá errado. Tá errado, não discute com sua prova. Você vai o que na sua prova para quê? Para acertar, para gabaritar. Então, se colocar que a gente pode fazer terapia, tá errado, 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 e depois errado de novo. Tá bom? Nós não podemos fazer terapia de jeito nenhum. Enquanto assistente social, né? Nós não podemos usar o nosso ambiente de trabalho para fazer, vou fazer uma terapia aqui de grupo com os usuários. Erradíssimo, não pode. E por último, mas não menos importante, a resolução 556 de 2009. E eu quero trazer um ponto que os concursos gostam muito dessa resolução. Essa resolução, obviamente, fala mais do que isso, mas eu quero trazer um ponto que os concursos gostam de falar sobre essa resolução. E eu vou trazer isso para vocês aqui em uma frase. Na minha época de concurseira, quando eu estava lá no pique para conseguir minha vaga, graças a Deus eu garanti, eu criava frases que facilitavam o meu aprendizado, que me tornavam assim mais expert em determinados assuntos. E essa frase aqui foi uma frase que me ajudou muito a entender esse ponto da resolução, que diz assim: se o serviço social ou instituição acabar, os materiais produzidos eu vou queimar e o CRES por escrito eu vou comunicar. Fácil, não é? Vai, repete aí comigo na tua casa. Se o serviço social ou instituição acabar, os materiais produzidos eu vou queimar e eu CRES por escrito vou comunicar. Por que é para você memorizar essa frase? Porque a Resolução 556 de 2009 traz a situação onde existe a extinção do serviço social ou de uma determinada instituição. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que alguém chegue para mim hoje e fale assim, Natália, o setor de serviço social na Câmara não funciona mais. Então, aqui em Brasília, a Câmara não vai ter mais serviço social, não funciona mais o setor, não funciona. Então, foi extinto o serviço social ali. Ou então imagine que alguém fale para mim assim, Natália, a Câmara acabou, tá?
acabou, não vai mais ter Câmara, os deputados não tem mais para onde ir, não tem mais nem deputado, acabou. E aí, nesses dois casos, onde tanto a instituição é extinta, quanto o serviço social dentro da instituição é extinta, o que que eu faço com aquilo que foi produzido? Com material técnico sigiloso, com aquilo que eu soube nos meus atendimentos com os usuários, o que que eu vou fazer com isso? A resolução coloca que nós podemos queimar, nós podemos incinerar. E por que que a gente vai incinerar esse material técnico sigiloso? Porque deixar aquele material técnico sigiloso exporia o usuário a diversas situações. Pense comigo, se o serviço não existe mais, ou se a instituição não existe mais, para que eu vou manter aquelas informações? Se não vai ser dado continuidade àquele trabalho? Não existe necessidade de eu manter um material desse se não vai ter mais aquela atuação ali, certo? Então, memorize isso. Se o serviço social ou aquela instituição for extinta, eu posso incinerar todo o material técnico. Eu só queimo e deixo para lá? Não. Eu queimo e comunico ao CRES por escrito. Então, eu, Natália, na data tal, no horário tal, fiz a incineração do material tal, tal, pertinente à data do atendimento dos anos tal, tal, tal. Então, eu comunico ao CRES por escrito para que ele tenha ciência do ato que eu tomei, para que ele tenha ciência que aquele material foi incinerado e que não existe mais nenhum risco de informações ali vazarem ou o usuário ser exposto de algum modo por vazamento de informação. E sabe o que é muito comum os concursos colocarem? A grande pegadinha sobre essa resolução são os concursos colocarem que a gente deve encaminhar esse documento para o CRES. Ah, você encaminha para o CRES ou você encaminha para o Cefes. Eu já vi questão dizendo o assistente social leva esse material com ele. E não, gente, está absurdo, absurdamente errada isso, essa afirmação absurdamente errada. Então, quando a instituição acabar, o serviço social acabar ali naquele lugar, a gente pega o material, a gente incinera e a gente comunica ao CRES. Memorize essa frase que vai fazer muita diferença no seu estudo. Uma aula rápida, mas você viu que a gente trabalhou 5 resoluções e 5 pontos bem cobrados em concurso. Eu espero que você tenha gostado muito da metodologia da aula. E se você gostou, eu quero te convidar a fazer parte da mentoria. A mentoria você não vai ter só uma aula, você vai ter 40, mais de 40 aulas assim para você se aprofundar. E além disso, você vai ter encontro de segunda a quinta com os professores no fórum de dúvida e também vai ter uma revisão ao vivo semanal que vai acontecer às sextas-feiras. Gente, é um processo incrível que tem aprovado gente em concursos federais, prefeitura, da saúde, educação, em tribunais, e o próximo aprovado vai ser você. Eu quero muito contar e te conhecer nesse processo de mentoria. Quero que você aprenda muito conosco. Na descrição aqui desse vídeo você encontra o nosso WhatsApp, você encontra o nosso e-mail, você encontra o nosso Instagram e você encontra o link para você fazer a matrícula no site. Lembrando que são somente os 50 primeiros alunos, tem um lote promocional. As vagas acabam rapidinho, já tem diversos alunos matriculados, então acho que nos próximos dias já está acabando as vagas. E eu quero te conhecer, e não só te conhecer, eu quero ir junto com você até a sua aprovação. Foi um prazer ter essa aula com você e muito obrigado por sua atenção.